Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento das 9 horas do dia 24 de março de 2021, a turma 3402. Vamos dar início pelas preferências. O primeiro processo é o item 56 da pauta Cristal Alimentos. É um paradigma, vai ser aplicado no repetitivo dos 57 a 59. E nós teremos acompanhamento e vídeo, sustentação oral gravada. Então, eu peço para o apoio convocar a doutora Claudionora de Souza Santos a ingressar na sala. Um minuto, por favor. Alguém pode ligar para o eco. Item 56 a 59 da pauta, doutora Claudionora. O seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 56 a 59 da pauta, doutora Claudionora. O seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrona convocada, presidente. Obrigado. Item 53, presidente, é isso? 56. Obrigada. É 56, isso mesmo. 56 a 59. Então, a gente vai analisar o 56. Bom dia, doutora. Bom dia, doutores. Bom dia, seja bem-vindo à nossa turma. Julgaremos agora os itens o item 56 da pauta, é um paradigma, o resultado a gente vai aplicar os 57, 58 e 59. Cristal Alimentos Limitada, de relatoria da conselheira Maísa. Deixa eu fazer uma pergunta, doutora. Está anotado aqui acompanhamento e a gente tem um vídeo gravado. Esse Sim. vídeo foi gravado pela senhora mesmo ou por outro profissional? Foi por mim mesmo. Na realidade, prevendo algum imprevisto, como eu estou grávida, eu imaginei que poderia ter algum imprevisto e optei por gravar e encaminhá-los. Não, perfeito. É só para eu fazer a anotação correta Pois na ata. Então, a conselheira Maísa vai fazer a leitura do relatório e logo em seguida eu coloco o vídeo para todos os conselheiros para a gente acompanhar. Ok? Maísa, você tem a palavra. Trato de pedido de ressarcimento de crédito de PIS não cumulativo, vinculado ao mercado interno, vinculado a pedido de compensação de débitos do contribuinte. O crédito pleiteado foi parcialmente reconhecido por meio de despacho decisório eletrônico. Anexo ao despacho consta o relatório de auditoria do crédito com a identificação das razões pelas quais o crédito foi reconhecido somente de forma parcial. As razões de glosa podem ser assim sintetizadas. 1. Despesas de frete na aquisição de bens e insumos sujeitos à alíquota zero. 2. Falta de comprovação de despesas geradoras de créditos da não cumulatividade. E 3. Créditos extemporâneos. Aí a fiscalização identifica 2 motivos. 1. A necessidade de retificação do DACON e da DCTF do período. E 2. Os créditos foram utilizados no período próprio, que é outubro de 2008 a junho de 2009. Inconformada, a empresa apresentou manifestação de conformidade. Cumpre mencionar que a cópia do relatório de auditoria acima mencionado foi anexada aos presentes autos pela Delegacia de Julgamento antes do julgamento da defesa, juntamente com a planilha elaborada pela fiscalização com as glosas realizadas, que é um arquivo não paginável. A defesa, apresentada pelo sujeito passivo, foi julgada improcedente, após rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório, por não detalhar as glosas perpetradas, a decisão recorrida afastou a possibilidade de crédito no frete de aquisição de bens tributados à alíquota zero. E quanto ao crédito extemporâneo, a decisão identifica a posição do CARF, no sentido de não ser necessária a retificação da conta da DCTF para a tomada de crédito, mas exige documentação suporte que demonstre que o crédito não foi utilizado na época própria. Contudo, uma vez que não houve apresentação de documentação apta, a glosa foi mantida. Intimada dessa decisão, a empresa apresentou recurso voluntário, alegando a nulidade da decisão recorrida, não reconhecer a nulidade do despacho decisório, face insegurança na apuração do crédito, sustenta que não é possível entender como a fiscalização chegou ao montante glosado, com base apenas nas planilhas apresentadas, tendo o contribuinte anexado os demonstrativos de crédito glosado na manifestação de conformidade.
que não identificam a razão para a glosa do crédito. No mérito, sustenta a validade dos créditos tomados sob as despesas de frete e a validade do crédito extemporâneo tomado. Em seguida, os autos foram direcionados ao conselho e ao relatório. Ok, vou postar agora o vídeo de sustentação oral. Qualquer problema, peço que vocês me avisem, tá? Senhores conselheiros, cumprimento a todos na figura do ilustre presidente. Senhores conselheiros, cumprimento a todos na figura do ilustre presidente. E antes de iniciar a minha fala, não posso deixar de desejar que os senhores, juntamente com seus familiares, gozem da mais plena saúde, especialmente em razão desse momento em que estamos atravessando frente a essa pandemia. Esses são meus sinceros votos. Prezados conselheiros, em relação aos processos objeto da presente análise, eles dizem respeito a pedidos de ressarcimento de créditos de PIS, PASEP e COFINS relativos ao terceiro e quarto trimestre de 2009, que não foram aprovados em sua totalidade pela autoridade fiscal. A contribuinte inconformada, porque sempre procurou pautar sua conduta de acordo com o que estabelece a lei, apresentou a manifestação de conformidade, a qual não foi acolhida, motivo pelo qual cuidou de protocolizar o presente recurso voluntário. Já no início de sua peça recursal, é possível constatar que a contribuinte invocou uma preliminar de nulidade dessa decisão. Por qual motivo? Um cerceamento no seu direito de defesa. No relatório de crédito, a auditoria informa que 3 foram os motivos pelos quais os créditos foram glosados, que são eles: créditos relativos a serviços de transporte de produtos não tributados ou tributados da alíquota zero de PIS, PASEP e COFINS, créditos extemporâneos de PIS, PASEP e COFINS e despesas não comprovadas. Particularmente no que diz respeito a despesas não comprovadas, em que pese a fiscalização ter juntado aos autos planilhas e relatórios demonstrando a origem dos seus trabalhos, em determinadas planilhas a contribuinte não consegue identificar quais foram essas despesas que não foram comprovadas. Por esse motivo que não foi possível para ela produzir provas contrapondo essa argumentação. Outros equívocos também que demonstram essa fragilidade na determinação das supostas infrações cometidas pela contribuinte, e consta exemplificado no recurso voluntário, diz respeito, por exemplo, o montante que foi glosado de créditos para uma determinada rubrica, tal como serviço de transporte de produtos não tributados ou tributados à alíquota zero. Esse montante, o que está apresentado na planilha, não guarda relação com o valor que foi glosado. Então, se eu tenho lá uma glosa de 56 mil reais em um dos trimestres, as planilhas me dão conta que seriam somente 2 mil reais. Essa incongruência na feitura dos relatórios com certeza prejudicou o direito de defesa da contribuinte. Por isso, a alegação de preliminar de nulidade tem plena sustentação, pois a contribuinte não soube ao certo do que se defender, especialmente naquilo que se tratava de matéria de prova. No que diz respeito aos outros tópicos, que são matérias de direito, a contribuinte não deixou de adentrar ao mérito, até porque a sua conduta não merece reparos. O primeiro item, de fretes de produtos tributados à alíquota zero ou não tributados de PIS, PASEP e COFINS, não encontra acolhida na legislação. Fato é que o serviço de transporte, ele compõe o custo da mercadoria transportada. No entanto, a sua tributação para fins de apropriação de crédito de PIS, PASEP e COFINS não guarda relação com esse mesmo produto. Assim, se a operação de serviço de transporte cumpriu com todos os demais requisitos
estabelecidos nas leis 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003 para fins de creditamento, não tem por que vincular essa possibilidade ao direito de creditamento do produto. São dissociados entre si. Não por outro motivo que a jurisprudência dessa casa tem caminhado em ser favorável aos contribuintes, porque a fiscalização ela tem criado uma restrição que não está prevista em lei. Essa limitação ao creditamento não encontra qualquer guarida nos normativos que tratam do direito ao crédito de PIS, PASEP e COFINS. Por esse motivo, a glosa que foi levada a efeito não pode prevalecer. Reitera-se, não há fundamento legal que não uma interpretação restritiva que foi dada à norma para justificar a vedação do crédito então apropriado, o que pugna pelo seu pronto restabelecimento. De outra banda, nós temos lá os créditos extemporâneos, que foram glosados pela fiscalização. Esse é um assunto que, inclusive, já foi objeto de apreciação pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, o qual julgou como também favorável aos contribuintes. Senhores conselheiros, no decorrer da fiscalização, para esse ponto em específico, o agente exigiu que a contribuinte tivesse inserido os créditos extemporâneos por ela apropriados nos DACONs dos períodos aos quais eles correspondem. Só que essa exigência não encontra qualquer respaldo na legislação. Vejam, as leis que tratam da não cumulatividade, elas são claras ao dispor que os créditos não apropriados em um período, em determinado mês, poderão ser nos períodos subsequentes. Assim sendo, esse é o comando. Essa é a previsão legal ipsiliteris. Não há qualquer outra proposição posterior. Ele simplesmente admite. Por óbvio que o contribuinte precisa observar e obedecer os demais requisitos para que aquele crédito seja válido, o que em nenhum momento foi questionado pela fiscalização. E isso significa em dizer que a fiscalização reconhece a procedência desses créditos, reconhece que eles cumpriram com os requisitos legais e que seu motivo de vedar a sua apropriação foi a falta de retificação dos demonstrativos. Ora, senhores conselheiros, quisesse o legislador impor essa obrigação, teria que vir formulado de forma expressa na legislação, em obediência ao princípio da estrita legalidade, o que não aconteceu na situação. A DRJ, até procurando sustentar o trabalho efetuado pelo fiscal, quis buscar uma mudança de critério jurídico, porque ela diz que esses créditos extemporâneos não foram comprovados. Mas como colocamos no início, em nenhum momento isso foi contestado pela fiscalização. Ela não disse que os créditos eram improcedentes, ela não disse que tais créditos não cumpriam os requisitos legais. O que ela exigiu eram improcedentes, ela não disse que tais eram inerentes. Portanto, a alegação da DRJ, que se caracteriza numa forma de mudança de critério jurídico, em nenhum momento pode ser acolhida, porque não tem origem nas razões, nas conclusões da fiscalização. Como foi citado também no início dessa argumentação, a Câmara Superior de Recurso Fiscal já se posicionou de maneira favorável aos contribuintes. Nesse exemplo, citam-se os acórdãos 9303-006-247 e 9303-006-248. Nas emendas desses acórdãos é possível observar que, uma vez tendo o contribuinte postulado esses créditos extemporâneos dentro dos 5 anos que são exigidos pelo legislador
E uma vez sendo os créditos efetivamente existentes, né, que sejam créditos legalmente admitidos, a simples ausência de retificação de demonstrativos, quando muito, poderiam produzir uma penalidade por essa omissão, mas não glosar o direito que assiste aos contribuintes. Com base em todas essas alegações, é que a contribuinte reitera a procedência dos créditos extemporâneos por ela apropriados. Senhores, é o que se tem para o momento. Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários e reiteramos tudo, ratificamos tudo que se encontra postulado no recurso voluntário para pedir a plena nulidade do despacho decisório e restabelecimento em sua totalidade dos créditos postulados pela contribuinte. Eu agradeço a atenção de todos. O meu muito obrigado, um bom dia. Pronto, Maísa, você tem a palavra novamente para fazer a leitura do seu voto. Então, o recurso voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido. A principal questão aventada pelo recurso voluntário, até a patrona colocou isso na sustentação, é essa questão da nulidade do despacho decisório. A empresa reitera suas razões, evidenciando que desde a aprovação do despacho decisório não consegue compreender quais foram as glosas perpetradas pela fiscalização, considerando a planilha disponibilizada e o relatório de auditoria. Cabe, portanto, avaliar se todas as glosas identificadas na planilha elaborada pela fiscalização estão devidamente motivadas no relatório de auditoria entregue ao contribuinte. Atentando-se para o arquivo anexo entregue pela fiscalização, arquivo não paginável, observa-se que foram elaboradas 3 planilhas especificamente quanto ao crédito de PIS no período sob análise. Uma quanto aos valores de débito declarados no DACOM com o valor apurado na fiscalização, que é o aba DACOM, débito, PIS, nota fiscal. Outra com o comparativo dos valores de crédito, que é o DACOM crédito, PIS, nota fiscal. E uma última que consolidaria os valores, que é a aba resumo. As planilhas foram compostas pela relação de notas fiscais constantes das abas análise NF saída e análise NF entrada. Pelo relato trazido pela fiscalização no relatório de auditoria, inicialmente o DACOM apresentado pelo sujeito passivo possui inconsistência nos valores de créditos informados, que teriam sido sanadas em 15/10/2011. Então, vou trazer aqui o relato da fiscalização, não vou ler inteiro não, mas só principalmente as partes em negrito, vou pulando aqui. Então, ele tinha solicitado a escrituração digital na DE COFINS 25 de 2010, cujo atendimento conclusivo deu-se em 22/7/2011. Aí a fiscalização relata que ele foi identificado, constatou-se que a ficha 6A, foram informados créditos de não cumulatividade apurados preponderantemente sobre aquisição de bens utilizados. Com o objetivo de apurar o valor do crédito da não cumulatividade, procedeu-se à extração dos dados dos arquivos digitais, agrupados por mês. Comparando os valores de crédito da não cumulatividade da contribuição ao PIS, a partir de arquivos digitais, com aqueles informados nos respectivos DACONs, foram constatadas algumas divergências, ao que o contribuinte foi intimado a justificar, por meio do termo de intimação fiscal. Aí o contribuinte informou que tinha um erro no momento de geração do arquivo, que não informou o CST adequado. Diante de tal constatação, conclui-se que os arquivos fiscais apresentados pelo contribuinte estavam inconsistentes, uma vez que não contemplava a totalidade das notas fiscais emitidas. Aí ele foi intimado novamente para apresentar livre de inconsistência sob pena de indeferimento total do respectivo pedido. Em 15/10, o contribuinte atendeu ao solicitado, apresentando os arquivos fiscais em questão, os quais passou-se a analisar. Aí, então, a fiscalização considerou esse em 15/10, que foi o que o contribuinte apresentou livre de inconsistência. Os dados foram analisados e classificados nas linhas e rubricas correspondentes à ficha 6A, apurando os respectivos valores de crédito. O valor das demais operações, cujos dados não integram os arquivos fiscais, foram conferidos nos arquivos contábeis. Fecho aspas. E aí, aquelas 3 justificativas que eu já tinha sintetizado no relatório.
Assim, o relatório de auditoria identifica 3 razões para a glosa do crédito. E aí eu coloco aí para vocês. A impossibilidade da tomada do crédito na despesa de frete, informa que o contribuinte indicou as despesas de frete na linha 2, quando poderia ser informado na linha 7, a falta de comprovação de despesas geradoras de crédito, e aí ele fala lá, aduzindo que, e a única questão que tem algumas operações não foram confirmadas em sua plenitude, cujos valores foram glosados pela auditoria. E o 3 é a questão dos créditos extemporâneos. De pronto, atentando-se exclusivamente para o relatório de auditoria, insta mencionar que não consta do processo uma planilha com a relação de documentos ou operações que não teriam sido confirmados em sua plenitude, que é esse do item 2, prejudicando severamente a compreensão da razão da glosa do item 2 acima identificado. Com efeito, a fiscalização apenas afirma que algumas operações não teriam sido confirmadas, sem trazer uma relação de notas fiscais ou operações que foram desconsideradas. Da mesma forma, especificamente quanto ao item 3, observe-se que a fiscalização não trouxe uma planilha que demonstre sua afirmação que os créditos temporâneos solicitados pelo sujeito passivo teriam sido utilizados em período próprio. Lá, quanto ao crédito temporâneo, tem essa afirmação lá. Entretanto, abro aspas, né? Entretanto, uma vez que os arquivos fiscais apresentados contemplam a totalidade das operações, apurou-se os créditos mensais conforme data de entrada no estabelecimento e de acordo com o mês a que se referiam, bem como dos correspondentes débitos. Após os descontos dos créditos, chegou-se ao efetivo valor do correspondente crédito da não cumulatividade de cada mês, não tendo que se falar, portanto, em crédito extemporâneo, uma vez que, para cada mês analisado, utilizou-se todo o crédito a ele pertencente. Fecho aspas. Assim, uma vez que o sujeito passivo apresentou arquivos fiscais referentes aos meses anteriores, a fiscalização afirma que os créditos mensais foram apurados, abro aspas, conforme data de entrada no estabelecimento, sendo que os descontos, é essa parte que eu já li aí para vocês. Com isso, afirma a fiscalização que os créditos foram utilizados no momento correto, não remanescendo créditos extemporâneos a serem aproveitados no trimestre sob análise. Entretanto, as planilhas apresentadas pela fiscalização não trazem essa análise, não sendo possível confirmar se efetivamente a fiscalização procedeu com uma análise do aproveitamento do crédito na época própria. Possivelmente em razão da ausência de elementos demonstrando a análise do aproveitamento do crédito extemporâneo, que o sujeito passivo, em suas defesas administrativas, enfrenta tão somente a alegação da fiscalização no sentido de que os documentos fiscais deveriam ter sido retificados para a tomada do crédito extemporâneo, pleiteando exatamente essa análise com base nos documentos contábeis e fiscais apresentados no curso da fiscalização. Acresce que, atentando-se para a planilha da Concrédito, não é possível a da Concrédito PIS versus nota fiscal. Não é possível precisar com clareza qual a origem dos valores apurados pela fiscalização na ação fiscal, sendo que as glosas foram perpetradas pela fiscalização sem identificação clara no relatório de auditoria fiscal, ou mesmo sem uma memória de cálculo clara de quais teriam sido as operações desconsideradas glosadas. De fato, atentando-se primeiramente para a competência de julho de 2009, observa-se que a fiscalização glosou créditos da linha 3 da ficha 6A, referente a serviços utilizados como insumos, sem trazer qualquer justificativa no relatório de auditoria. Não é possível identificar a razão pela qual a fiscalização considerou tão somente o valor de 29 mil e quais as notas fiscais que esse valor reconhecido corresponde. Estariam essas despesas incluídas nas operações com a falta de comprovação de despesas geradoras de crédito, trazida no item 2? Não é possível precisar, vê-se, como dito, a fiscalização não trouxe uma planilha com a relação dos documentos que estariam abrangidos nessa motivação da glosa. Quanto à linha 2, do bens utilizados como insumo, a fiscalização elucida no relatório que procedeu com a reclassificação de parte das operações para a linha 7, que é frete nas operações de venda. Contudo, a única planilha que evidencia essa reclassificação é essa planilha da Concrédito PIS, não sendo possível precisar quais foram as operações mantidas na linha 2 pela fiscalização e quais teriam sido aquelas que passaram a ser identificadas na linha 7. Sob essa perspectiva, que não é possível identificar ao certo quais foram as notas fiscais objeto de glosa trazidas no item 1 do relatório de auditoria, vez que a fiscalização não relaciona quais seriam as notas fiscais que teriam sido objeto de glosa.
Acresce ainda que, em julho de 2009, a fiscalização procedeu com um ajuste negativo de crédito na linha 23 do DACOM, sem trazer qualquer justificativa para tanto, ou mesmo identificando quais operações teriam sido objeto de análise, de ajuste. Então, eu trouxe aqui para vocês, eu elucidei isso, eu trouxe aqui a planilha da fiscalização para vocês verem o que eu coloquei aqui. Então, a fiscalização coloca lá valores declarados no DACOM e valores apurados na diligência. O no DACOM, então dá para ver que tem diferença entre o do DACOM e o que a diligência identificou nesses que eu marquei em vermelho aí na planilha. Observe-se acima que a fiscalização reclassificou operações como se correspondessem a crédito presumido, e aí está no finalzinho aí da planilha para vocês, ela não está marcada em vermelho não. Nesse final aqui, total de crédito, depois do total de créditos apurados após o ajuste. Tem aqui, calculado sobre insumos de origem animal e origem vegetal. A fiscalização reclassificou operações como se correspondessem a crédito presumido, que é a linha 26 do DACOM, sem elucidar ou trazer qualquer fundamento normativo para tanto. Ademais, não é possível identificar de forma clara quais teriam sido as operações objeto de reclassificação, alteração de crédito básico para crédito presumido. Ora, tendo o contribuinte errado na apuração do seu crédito, considerado operações sujeitas ao crédito presumido como crédito básico, deve a fiscalização fundamentar a sua atuação, identificando quais as operações que foram creditadas de forma equivocada e trazer o fundamento legal para o correto enquadramento. Contudo, isso não foi feito no presente caso. Nesse ponto, inclusive, a decisão recorrida buscou trazer um fundamento normativo que não foi trazido no despacho decisório. Então, aqui a decisão recorrida, nessa parte que eu transcrevo para vocês, ela exatamente fala isso. O crédito presumido apurado na aquisição de insumos de origem vegetal somente pode ser utilizado. Então, ele traz essa razão do porquê que tem essa reclassificação, né? E aí a decisão recorrida ainda fala, desse modo, a parcela residual do crédito tributário não admitido decorre da desconsideração do crédito presumido na apuração da compensação e ressarcimento, porque o crédito presumido não pode ser objeto de ressarcimento. Portanto, a própria decisão recorrida identificou a deficiência na motivação do despacho decisório, vez que traz fundamento legal e normativo não trazido pela fiscalização no relatório de auditoria. Observe-se que os mesmos problemas identificados para julho de 2009 se repetem para agosto e setembro de 2009. Então, a glosa de serviços utilizados como insumos sem justificativa, essa reclassificação do SET, tudo isso que eu falei para vocês acima. Contudo, acresce que nessas duas competências, a fiscalização glosou valores referentes à linha 12, devoluções de vendas sujeitas à alíquota de 1,65, sem qualquer justificativa ou identificação das operações, que efetivamente foram glosadas. Então, de novo ali, ó, tem na linha 12, tem essa diferença que a fiscalização glosou e não é possível identificar o que foi isso. Observe-se que nessas duas competências constam os créditos informados pelo contribuinte na linha 13, de outras operações com direito a crédito, relacionados aos créditos extemporâneos, que, como dito acima, a fiscalização não demonstra que eles teriam sido utilizados na época própria. Diante de todas as circunstâncias, entende-se que o trabalho fiscal realizado no presente caso encontra-se maculado de nulidade por prejudicar severamente o direito de defesa do sujeito passivo, em conformidade com o artigo 59.2 do Decreto 7235. E aqui eu trago consideração doutrinária. Objetivando considerações úteis ao prosseguimento e à solução do processo, com base no artigo 59, parágrafo 2º do decreto, destaco que cabe à fiscalização a formalização de novo despacho decisório com todos os fundamentos legais e fáticos para as glosas perpetradas, trazendo planilhas e demonstrativos que evidenciem as operações que foram glosadas e as razões para as glosas. Especificamente quanto ao crédito extemporâneo, caberá à fiscalização analisar se os valores dos créditos pleiteados foram integralmente aproveitados na época própria, evidenciando seu raciocínio com base em documentos fiscais e contábeis já apresentados pelo contribuinte em sede de fiscalização, que poderão ser novamente solicitados. Deve-se salientar que o despacho decisório não se aplica à vedação do artigo 146 do CTN, aplicável aos lançamentos de ofício, sendo pertinente o novo trabalho fiscal a ser realizado. Aplica-se, sim, o artigo 18, parágrafo 3º do Decreto 7235,
aplicável aos processos de crédito solicitados pelo sujeito passivo, ainda que ele tenha aplicação restritiva ao auto de infração na visão dessa relatora. Então, ante o exposto, eu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade do despacho decisório exarado no presente processo, afetando as peças processuais que lhe sucederam. É como voto, presidente. Ok, Maísa, obrigado. Alguém precisa de algum esclarecimento? O caso está claro para todo mundo? Então vamos para o voto. Pedro, como vota? Eu estava vendo aqui as planilhas processos e realmente há muitos pontos ainda que geram dúvidas, né? Então eu vou acompanhar a relatora no seu voto. Ok. Silvio Renan? Presidente, eu confesso que para mim está um pouco... É muita informação para a gente analisar em tão pouco tempo. Eu vou pedir vista, presidente. Ok. Eu vou pedir vista desse processo. Vista, conselheiro Silvio Renan. Vista, conselheiro Silvio Renan do Nascimento Almeida. Após a leitura do voto da relatora, dando parcial provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade do despacho decisório VAPAR, acompanhada pelo conselheiro Pedro Souza Bispo, pediu vista o conselheiro Silvio Renan do Nascimento Almeida. Fez tentação oral por meio de vídeo gravado e acompanhou o julgamento a patrona do contribuinte, doutora Claudionora de Souza Santos, OAB Goiás, 34613. Doutora Claudionora, esse processo, então, retornará no próximo mês. Já foi lido o voto da relatora, já acompanhada pelo conselheiro Pedro Bispo. Voltará para o voto vista do conselheiro Silvio Renan do Nascimento e voto dos demais membros do colegiado. Ok, doutor? Então, ok. Até a Obrigada. Obrigado. Obrigada. Bom dia. Peço um instante só para anotar aqui nos demais, que isso é repetitivo. Presidente, quando o senhor anota, eu vou ao banheiro rapidinho e já volto, tá? Perfeito. Eu vou tomar um xaropezinho, que a garganta tá meio arranhando, aí já volto também. Também vou no toalete aqui, presidente. Então, eu vou aproveitar, presidente, porque depois você não vai dar intervalo. 5 minutos para todo mundo. Eu peço para interromper a gravação, por gentileza. Val.